Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro. Com Beth Veloso. A gente sempre fala aqui que a vigilância é um problema, que estamos sendo constantemente monitorados e que não existe mais privacidade. No entanto, recentemente, a polícia demonstrou que a tecnologia pode ser uma aliada da sociedade. Beth Veloso conta como isso acontece nessa edição do Papo de Futuro. Olá, Beth, tudo bom? Olá, Cláudio. Olá também, ouvintes e espectadores. Então, conta esses detalhes pra gente, Beth. Cláudio, a tecnologia pode sim ser uma aliada bem poderosa para questões de segurança pública, coletividade. Um exemplo muito recente que me chamou a atenção foi aquela fuga espetacular da penitenciária de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, 2 fugitivos, Davidson e Rogério, Tatu e Martelo, eles escaparam da prisão e houve então ali, durante 50 dias, uma busca espetacular por esses 2 criminosos. E graças, sim, à escuta telefônica e um serviço apurado de inteligência, que eles foram recapturados, inclusive planejavam ir para o exterior. Portanto, o programa vai tratar um pouco disso, como que a gente está sendo monitorado por nossos equipamentos eletrônicos, especialmente o celular, o que diz a Constituição, a lei e, sobretudo, a diferença entre interceptação, escuta telefônica e gravação clandestina. Inclusive, eu recebo algumas perguntas sobre isso. Eu posso gravar alguém numa conversa para efeito de prova ou para qualquer outro objetivo? Então, fica ligado aqui com a gente que a gente vai responder essas questões. E para isso, eu conversei, que gentilmente nos atendeu, com o Felipe Roberto de Lima. Ele é gerente de regulamentação da Agência de Telecomunicações, da Superintendência de Regulamentação da Anatel. E ele explica o que é vigilância, o que é monitoramento, quais são os limites. De acordo com a Constituição, Cláudio, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas. Mesmo quando não tinha internet, quando foi aprovada a Constituição brasileira, já estão aqui os sigilos dos dados, sim, já estão contemplados. Portanto, é preciso de uma ordem judicial para você poder acessar os dados, a comunicação, as conversas de uma pessoa. E isso só pode ser feito mediante instrução criminal ou um processo legal que esteja correndo. Pode o juiz pedir, pode a polícia ou o Ministério Público solicitar. E é importante a gente dizer, Cláudio, que interceptação da comunicação, escuta telefônica e gravação clandestina são coisas diferentes. Por exemplo, a interceptação telefônica, nenhum dos 2 interlocutores, as pessoas que estão sendo acompanhadas, monitoradas, elas sabem que aquela conversa está sendo gravada por uma terceira pessoa. Na escuta, um dos 2 interlocutores sabe que estão sendo gravados. E na gravação, essa que eu posso estar fazendo aqui, por exemplo, no estúdio, sem o seu consentimento, Eita. é apenas... E isso é muito comum hoje, não só gravação, especialmente vídeos, né, gente? Então, a gente está sendo o tempo todo filmado. E quem grava a conversa, ela é parte dessa conversa, portanto, esse é o nome disso, o conceito é gravação. Tanto a interceptação e a escuta, e agora isso é importante, elas necessariamente precisam de uma autorização judicial. Aí o Cláudio me pergunta, mas Beth, e a gravação? Precisa? Pois é, eu fiquei em dúvida e com medo. Se você é parte da conversa e você está numa situação que você precisa comprovar alguma coisa, a justiça aceita, sim, essa gravação como uma prova judicial, por exemplo. Ela pode ser feita sem autorização do juiz. Naturalmente, você não vai expor isso num grupo, numa rede social, você não vai cometer um crime de calúnia, difamação, né, por conta dessa gravação que você fez. Então, cuidado, isso pode ser feito sem autorização do juiz, mas para fins de prova judicial. Também é importante diferenciar a interceptação telefônica da quebra do sigilo telefônico. Muitos conceitos, né, Cláudio? Aqui. Pois é, estou prestando atenção. Na primeira, quem intercepta tem acesso ao teor da conversa, ao conteúdo da conversa. Isso é muito importante porque a gente fala que as conversas do WhatsApp
são criptografados, a gente passa toda a nossa vida, inclusive senhas bancárias. Já o sigilo, a quebra do sigilo, a informação é o registro das ligações efetuadas e recebidas, você não tem acesso ao conteúdo. É claro que isso aqui é um juridiquês muito grande, né, Cláudio? Mas essas noções básicas, eu recomendo que a gente preste muito atenção nesse mundo telemático que a gente vive, porque não tem como fugir, em algum momento você vai estar em alguma discussão que você precisa saber quais são os limites legais. E tudo isso, gente, está escrito na Lei 9296 de 1996, ainda é uma lei atual, e ela coloca como crime realizar interceptação de comunicação telefônica ou quebra de segredo de justiça sem autorização judicial, com objetivos não autorizados pela lei. Então eu volto aqui com o Felipe Roberto de Lima para ele explicar que existe uma outra particularidade que eu não vou aprofundar, mas é importante citar. Tem o conteúdo da comunicação e os dados cadastrais. E a legislação, sabiamente, permite que os dados cadastrais, aqueles dados de número de telefone, o seu nome, seu CPF, RG, ele pode sim ser acessado pelas autoridades policiais, por exemplo, ou Ministério Público, diretamente junto às prestadoras de serviços de telecomunicações ou entidades bancárias, sem autorização judicial. Então, são questões ligadas à privacidade, que a gente discute o tempo todo, e realmente a privacidade é o contrapeso de toda esse controle de segurança que a gente precisa ter para viver numa sociedade que precisa ser regulada naturalmente, né? E eu também perguntei ao doutor Felipe como é que fica a questão do acesso a essas informações todas quando a gente fala de interceptação, de escuta telefônica, e isso é feito via rede móvel, rede celular, que pode ser através de uma triangulação entre antenas, e hoje o mais comum é realmente o acesso diretamente ao telefone, ao aparelho da pessoa. Beth, agora recentemente a gente viu um escândalo quanto ao uso da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e os seus servidores para espionagem de políticos, de empresários, de pessoas em geral, sem autorização judicial. Exatamente, Cláudio. Então, eu falei muito aqui como é que fica essa relação interpessoal e essas questões de gravação para fins judiciais, etc. Mas tem outras duas implicações bem grandes que a gente vai tratar neste papo de futuro. Um deles é a espionagem governamental. É aquela velha história de você estar sendo vigiado, monitorado, ou o Estado está coletando os seus dados. Isso não fica muito longe da realidade quando a gente vê, inclusive, as denúncias do Snowden, né, que enfim, denunciou que o governo norte-americano espionava todo mundo, inclusive a própria presidente da República, Dilma Rousseff, foi alvo desse tipo de comportamento que não é autorizado. Então, o que aconteceu com relação à ABIN? Ainda é um caso em apuração, um caso bastante importante, bastante relevante, especialmente para gente que lida com as questões da democracia e do respeito aos poderes, a independência dos poderes e a legalidade. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, a ABIN adquiriu, né, uma ferramenta de geolocalização de dispositivos móveis, de aparelhos celulares, de uma empresa israelense, First Mile. E, segundo a Polícia Federal, o que aconteceu é que foi montada uma estrutura paralela na ABIN de espionagem mesmo, para finalidades não lícitas, inclusive para interferir em investigações da própria Polícia Federal. Como a gente viu aí, foi um debate bem intenso e agora essa investigação foi aberta neste ano, está correndo e teve como alvo várias pessoas. A expressão que a gente usa é alvo mesmo, né? Então, de políticos, jornalistas, empresários e pessoas comuns também foram investigadas de maneira ilícita e ilegal, sem o atendimento desses requisitos que eu acabei de citar agora, pela Agência Brasileira de Inteligência. É um pouco bizarro, né, Cláudio, essa situação. Pois é. E aí você tem o Felipe falando dessa vigilância ilegal, não é isso? Exatamente, porque, olha, os crimes que estão sendo investigados, inclusive agora, nesse comportamento com envolvimento, inclusive, de servidores da ABIN, vão desde invasão de dispositivo informático alheio,
que é um crime típico da internet, muito específico, um crime telemático muito específico dos tempos modernos. A gente tem que estar atento a ele também. Interceptação de comunicação sem autorização. E essa investigação está sendo avaliada, como a gente colocou, né? O gerente de regulamentação da Anatel explica que isso acontece porque nenhum sistema, Cláudio, e nenhuma rede é impenetrável e é 100% segura. Existem falhas e ele explica que a cada porta que você literalmente fecha através de sistemas de segurança, as provedoras de telecomunicações, as redes de conexão, a internet, uma outra janela se abre para fraudadores, enfim. O trabalho é constante, o trabalho envolve a Anatel e também as operadoras de detectar essas falhas para aumentar a segurança da rede. Por outro lado, esse sistema de geolocalização, e a gente está realmente discutindo aqui os prós e os contras de todos esses aparelhos de vigilância e monitoramento, pode salvar vidas. E esse foi um aspecto muito interessante que o Felipe ressaltou. Porque, caso, por exemplo, eu ligue para um serviço de emergência, existe uma exceção da lei. Vamos ouvir o Felipe. Ainda faz, é importante, é um preceito fundamental da nossa Constituição, né? O que a gente precisa entender é que a privacidade, ela, em algumas situações, ela tem que ser olhada no contexto do caso. Vou dar um exemplo para vocês entenderem concretamente o que nós temos. No Brasil, hoje, já existe implementado, sempre que um determinado usuário liga acionando um serviço público de emergência, né, então eu estou aqui, Felipe, estou tendo um problema e ligo para 190, né, aqui na minha região. Já existe uma obrigação regulamentar, uma solução tecnológica imposta, de que, neste momento, a polícia receba também a minha localização. Qual foi o debate à época, quando você diz respeito à questão da privacidade? Não, mas eu, usuário, eu tenho o meu direito à privacidade. Mas, neste caso, eu estou acionando um órgão de segurança pública e pedindo ajuda. Então, o meu direito à privacidade ele tem que ser olhado também dentro do meu direito à segurança pública. Por isso, quando eu falo que a privacidade ela é um pilar importante, sim, de fato, né, até constitucionalmente falando, mas existem contextos específicos onde você precisa dar um olhar naquele caso concreto. Beth, a gente tem no terreno das redes sociais também, a nossa localização e a privacidade sendo invadidos o tempo todo por aplicativos de todos os tipos. O que você me traz sobre isso e o que o Felipe fala sobre isso? Exatamente, Cláudio. As plataformas, elas sabem onde nós estamos a partir dos serviços de recomendações. Esses dados são super importantes. Então fica muito complicado falar em privacidade e proteção de dados, eles andam lado a lado. Então eu convido a gente a ouvir o Felipe sobre a discussão do debate realmente de regular a internet, porque a vigilância, ela não pode ficar a critério das empresas, assim como ela não pode ficar à mercê da vontade dos governos. Vamos ouvi-lo. Existem nuances que a gente não vai fugir de ter a participação da Anatel. Obviamente, existem outras questões que já são reguladas por outros agentes, como tudo isso que a gente fala de privacidade. Nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, eu acho que independentemente da solução que fosse dar para a decisão do framework regulatório que se for escolher, alguns agentes vão ter que necessariamente fazer parte disso. Né, a própria Anatel, a ANPD, eu não falei aqui do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, mas com certeza existem nuances de defesa da concorrência que precisam considerar o CAD nesse debate. O que é importante se esclarecer é que, e isso já vem sendo reconhecido mundo afora, a Europa já tem a sua regulação enquanto União Europeia, de que precisa-se de uma atuação do Estado
nesse contexto. E quando se fala em atuação do Estado, a gente não pode confundir justamente como essa regulação vai se dar. Eu acho que precisa se entender, e isso que é importante, não uma terra sem lei, e não é uma terra onde tudo se pode, atrás de preceitos, na minha percepção, de direito à informação e liberdade de expressão. E precisa se deixar claro para todo mundo que essa discussão também está, assim como todos os setores da economia e de infraestrutura, eles passam por uma necessidade de regulação do Estado. Como essa regulação vai acontecer, em que nível ela vai acontecer, é outro debate. Beth, e na parte doméstica, né, no nosso ambiente do dia a dia, como é que funciona essa questão da vigilância? E os pais, por exemplo, podem ou não vigiar os filhos? Que pergunta, né? Que discussão crucial essa. Se houver um pacto interfamiliar, se houver um consentimento, se as pessoas estiverem cientes disso, pode sim. O esposo seguir a esposa, quer mandar a localização o tempo todo. Existem aplicativos no celular que permitem você monitorar o tempo todo, saber onde está. Então, assim, aquele detetive que se contratava no passado para apurar as infidelidades, né? Agora o detetive virou você. Só precisa lembrar que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, existe a LGPD, os dados são privados, então existe toda uma regulamentação para ser feita. O consentimento é super importante, não só nas redes sociais, como em tudo. E, portanto, é isso. Eu acho que a gente não pode perder de vista que privacidade e segurança pública precisam ser conceitos equilibrados, como colocou muito bem o gerente de regulamentação da Anatel. E fechando o programa de hoje, a gente não está tratando só de privacidade, Cláudio. Nós estamos tratando de direito à autonomia, de livre pensar e livre agir. É a liberdade que está em jogo. Beth Veloso, no Papo de Futuro. Obrigado, Beth. Até a próxima semana. Uma semana muito livre e muito produtiva para todos.